Deus. Querido, nós temos passado por grandes lutas nesse último ano, nessa semana, mas nós não podemos deixar que as circunstâncias venham endurecer o nosso coração, amém? Que as lutas que a gente enfrenta no dia a dia endureçam o nosso coração. Pelo contrário, tem que nos levar a um quebrantamento e reconhecimento de que o Senhor é tudo e que nós dependemos dEle. E nos fazer também confiar plenamente no Senhor. Que às vezes nós passamos por lutas e o medo, as circunstâncias, ela enche o nosso coração, enche a nossa alma. E aí começa a tomar o lugar dos pensamentos que deveriam estar em primeiro lugar, de que o nosso Deus é soberano, que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, e que ainda que passemos por vale, por lutas, o Senhor vai nos conduzir, e vai nos levar às águas tranquilas, a pastos verdejantes, porque Ele é o nosso bom pastor. E nunca vai deixar de ser bondoso, nunca vai deixar de cuidar de nós. Então no seu coração você precisa deixar florescer todos os dias a esperança, a fé e o amor. Amém? Aleluia. Os diáconos podem fazer recolhimento, tá? Dos dízimos e ofertas. Deixa florescer um novo amanhã. Tudo se refez outra vez em mim. Sementes que caem e fazem brotar no meu coração, dando vida e salvação. Aleluia. Faz brotar mesmo, Senhor. Deixa para trás as coisas ruins, os maus pensamentos, tudo que passou. Cada cicatriz que me diz o medo acabou. O medo acabou, porque nós temos um Deus em quem nós confiamos. Trago a memória, Tu és a esperança. Floresceu o amanhã, Seu amor outra vez em mim. Renova-nos, Senhor. Tu és minha morada, amor incomparável. Escolheu me amar, se entregar ao morrer por mim. Deixo para trás tudo que passou, cada cicatriz que me diz o medo acabou. O medo acabou. Trago a memória, Tu és a esperança. Floresceu o amanhã, Seu amor outra vez em mim. Oh Senhor, Tu és minha morada, amor incomparável. Escolheu me amar, se entregar ao morrer por mim. Aleluia. Traz a memória, irmão. Trago a memória, as suas vitórias com o Senhor, as suas alegrias. Seu amor outra vez em mim. Aleluia. Jesus é a nossa morada. Tu és minha morada, amor incomparável. Escolheu me amar, se entregar ao morrer por mim.
Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele nos disse que ia nos preparar lugar. E o lugar que Ele preparou, porque para Deus não há passado, presente e futuro. Por isso que Ele traz à existência as coisas que não existem. Porque para Ele é como se já existisse. E essa morada é nele. A nossa morada é no Senhor Jesus. A nossa morada é nele, e com Ele nós estamos assentados à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nele, nós fazemos conhecidas nossas necessidades. E Ele, como mediador entre o Pai e nós, Ele está ali intercedendo por você em todo o tempo. Oh, Senhor, obrigado. Obrigado porque nós temos um nome a quem clamar, amém? E é um nome acima de todo nome. O nome maravilhoso, Conselheiro. O nome Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade. É o nosso Jesus, Yeshua, o nosso Messias, o nosso Salvador. Dê ao Senhor agora, irmãos, todo o seu louvor, sua adoração. Atraia a gloriosa presença do Senhor, por causa do louvor sincero, de adorador, que você vai colocar nos seus lábios. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou sua glória por nos amar, veio pra nos resgatar. O amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Poderoso esse nome, maravilhoso esse nome é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo, que todos. Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou e vivo está à destra de Deus Pai. E nele que é a nossa morada, nós também nos assentamos à direita do nosso Deus. O véu tu rompeste, a tumba vazia e agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, e assim pra sempre reinarás. Teu é o reino, Senhor. Tu é
glória por toda a eternidade. Tu é a glória acima de todo nome estás. Poderoso, Poderoso esse nome é. poderoso é o Senhor. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Ele é invencível, inigualável, nada se compara a esse Deus. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de tudo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, queridos. Abra sua Bíblia. Só um minuto, né? Eu esqueci. Mas abra sua Bíblia, né? Vamos ter uma homenagem agora. Hoje é o dia da esposa do pastor. Então a igreja trouxe... Vem cá. Pode subir aqui, irmãos. Estamos vivendo esse tempo, né? Mas não podemos deixar de fazer as homenagens. As irmãs vão entregar. Irmãos, muito obrigada pelo carinho, pelo amor da igreja. É uma honra ter sido escolhida por Deus para compartilhar os mesmos sonhos e propósitos ao lado do pastor Nilson. Né? Deus, ele nos uniu e uniu sonhos, uniu propósito, porque a partir do momento em que ele disse sim, né, toda a família está junto nesse ministério. E tem sido uma honra poder estar ao lado dele, sendo auxiliadora, sendo esposa de pastor, porque eu posso dizer assim que ele é o meu pastor. Ele cuida de mim. Não estou falando aqui do esposo Nilson, mas estou falando do pastor Nilson. Ele cuida de mim, ele me orienta, ele me guia na palavra, né? E dá testemunho, ele dá exemplo de pastor, né? De um homem de Deus, dentro da nossa casa, aonde ele vai. Então eu tenho muito orgulho, né, das pessoas de fora. Sempre, às vezes eu ouço, né, tenho oportunidade de ouvir, né, nossa, um homem honrado, um homem de caráter, né, um homem íntegro. E isso me alegra o coração. Isso me faz cada vez mais ter alegria em auxiliá-lo nesse ministério.
porque tudo é para Deus, né? A nossa vida é para Deus, e eu fico feliz de que Deus uniu esses sonhos, né? E o mesmo chamado para as nossas vidas. Assim a gente pode continuar um sustentando o outro em todo o tempo. Muito obrigada, igreja. É uma alegria poder estar aqui nesse ministério, pastoreando a Igreja Batista da Vitória. Nós, assim, amamos vocês, eu amo vocês, obrigado. Né? Sempre tem aqueles irmãos e irmãs, né, que mandam mensagem, que demonstram mais o seu carinho, mas eu sei que todos nos amam, mas que cada um tem a sua forma, né, de demonstrar. E eu quero dizer muito obrigado pelo amor, muito obrigado pelas orações, as quais vocês nos cobrem todos os dias. Muito obrigada. Amém. Eu sou suspeito de falar, né, a respeito da pastora. Tem cumprido os propósitos, uma mãe exemplar, uma esposa exemplar. Então, a palavra de Deus, né? A gente sempre tem que buscar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a esposa é a coroa do marido, né? Então, quando eu vejo ela feliz, quando eu vejo ela realizada, quando eu vejo ela linda como ela está hoje, né? Como está sempre, isso é o reflexo de tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Então, esse ano nós vamos completar bodas de prata, né? 25 anos de casados, estamos tentando planejar isso, né? Ainda não entrou na lista dos planejamentos, né? Tem sido um ano de tantas coisas, mas sabemos que em tudo Deus está no controle e vai dar tudo certo, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, antes de você se assentar, Gênesis 22, verso 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui para celebrar ao Senhor, ó Pai, juntamente com tantos irmãos que estão em seus lares, recebendo agora essa palavra, Pai, que Teu Espírito Santo fale conosco, que Ele traga direcionamento, entendimento de tudo aquilo que estamos vivendo, Pai, dias difíceis, dias onde a nossa fé tem sido provada. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor, ó Pai, traga o ânimo, o renovo, a esperança em Cristo Jesus. Pai, os dias são maus, mas sabemos que o Senhor permanece bom. O Senhor é de eternidade em eternidade. Nós sabemos que o Senhor nos ama acima de todas as coisas, Pai. Que nós possamos compreender esse amor, nós possamos viver esse amor cada dia das nossas vidas, Pai. E é no nome de Jesus que oramos, amém. Podeis assentar, queridos. Já conseguiu restabelecer, não? Tivemos um problema aí, uma queda de energia. A energia voltou rapidamente, mas a internet não. Então, você vai estar recebendo essa mensagem um pouco após, né? Não vai ser ao vivo, mas eu creio que o propósito vai se cumprir, né? Porque toda palavra lançada, a própria palavra de Deus garante que ela vai cumprir o propósito, né? Então, nós cremos nisso. Querido, esse texto ele fala, e a ideia de nós meditarmos nessa manhã é algo que Deus tem falado muito ao meu coração. Os propósitos dele, andarmos nos propósitos de Deus e com a nossa fé alinhada à vontade dele. Quando nós olhamos esse texto aqui, com relação a Abraão, Deus vai fazer algo que vai exigir, isso que eu quero que você aprenda nessa manhã,
aquilo que Deus vai pedir a Abraão, vai exigir de Abraão uma fé fora de um parâmetro humano, uma fé sobrenatural. Porque como o próprio Deus vai dizer, olha, você vai me entregar o seu único filho, você vai me entregar em sacrifício o seu único filho. Eu imagino que Abraão, a partir de ali, ele vai caminhar diante de uma palavra que está trazendo dúvida ao seu coração, mas que ele em nenhum momento vai deixar de acreditar em Deus. É interessante que quando nós vamos ler toda a história que está lá, registrada no capítulo 22 de Gênesis, nós vamos ver o decorrer disso. Eu separei mais um texto aqui, mas antes de continuarmos, eu gostaria de ler também o livro de Atos, no capítulo 21. Abra sua Bíblia aí. Atos 21, 10 a 11. E na verdade é esse texto aqui que tem feito eu pensar a respeito disso. E a partir daí eu comecei a buscar outras situações e circunstâncias onde a gente vai ver esse agir de Deus. Depois de passarem ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Veja bem, um profeta de Deus, um homem de Deus, chega diante de Paulo. A narrativa é de Lucas, né? Quem escreve o livro de Atos é Lucas, então ele está acompanhando tudo isso. Então todo o desenrolar do livro de Atos é registrado a partir da ótica de Lucas, e ele vai ver tudo isso. E aí um profeta de Deus, cheio do Espírito Santo, chega diante deles, tira o cinto que segurava a roupa de Paulo, amarra suas mãos e seus pés e diz: dessa forma vai acontecer com você lá em Jerusalém. Vai começar um pranto de todos ali, porque Paulo decidiu continuar a sua caminhada, mesmo sabendo o que lhe aguardava ali em Jerusalém. Assim como Abraão decidiu continuar a sua caminhada, mesmo sabendo que Deus dissera a ele: olha, você vai sacrificar o seu único filho, o seu amado filho. Esses homens, eles estão experimentando, ou Deus está trabalhando neles uma fé onde não há dúvida a respeito de Deus. Quando nós continuamos a ler o livro de Gênesis, no verso 6 ao verso 8 do capítulo 22, Gênesis 22, verso 6 a 8, Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros de Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão, imagina esse diálogo entre o pai e o filho: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos.
Para completar aqui, Atos 21, 13, aí a gente medita nessa palavra mais um pouco. Atos 21, 13, então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então nós vamos ver aqui a resposta desses homens. Quando Deus fala a Abraão, imediatamente, é interessante que Abraão é o pai da fé, porque ele vai andar em fé toda a sua vida. Porque quando Deus chama ele, Deus vai dizer: olha, sai da sua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus provou a cada dia a fé de Abraão na sua jornada, na sua caminhada. Abraão jamais duvidou a respeito de Deus, e essa é a grande questão. Porque muitos estão perguntando: onde está Deus em meio a essa pandemia? Onde está Deus em meio a tantas situações? Onde está Deus em meio a um colapso do sistema de saúde? Onde está Deus? Muitos estão perguntando. Até mesmo aqueles onde a fé já habitou. E até mesmo nós, muitas vezes, somos pegos em pensamentos onde a dúvida, muitas vezes, tenta roubar a nossa fé. A dúvida, ela não vem de Deus. A dúvida é a ausência de fé. Em momento nenhum esses homens deixaram de obedecer. Ainda que a jornada era uma jornada difícil. Imagine você levando seu filho para um holocausto. Nós não temos noção do que é um holocausto, porque nós nunca presenciamos, mas eles sabiam, eles vivenciaram, eles sabiam o que era imolar um cordeiro, o que era oferecer um sacrifício de holocausto. Ao ponto de Isaac perguntar: está faltando alguma coisa aqui, pai? Eu acho que nós esquecemos algo. E a grande instrução para as nossas vidas é justamente as respostas desses homens. Qual tem sido a nossa resposta quando questionados a respeito da nossa fé e a respeito de Deus? A resposta de Abraão a Isaac expressa toda a fé, todo o conhecimento que ele tinha a respeito de Deus. Desta maneira, Abraão respondeu. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar junto. Havia uma fé inabalável sobre a vida de Abraão a respeito daquilo que Deus iria fazer, porque ele tinha esse entendimento que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se ele estava caminhando ali para um holocausto, Deus iria prover de alguma forma o escape para aquela situação. A resposta de Paulo segue a mesma linha. As pessoas que o amavam, que estavam ali, e ele fala a respeito disso, né? Porque vocês estão chorando, partindo o meu coração. Estou pronto não apenas para ser amarrado,
mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Ainda em Gênesis, no capítulo 22, de 13 a 18, nós vamos ver o livramento que Deus dá a Abraão e a Isaac, né? Principalmente a Isaac, que era o cordeiro, né? Era quem seria sacrificado. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá, Jeová Jirê. É a primeira vez que aparece Jeová Jirê, Deus proverá. Por isso que até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, por ter feito o que fez, não me negado seu filho, seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Olha o resultado do crer, o resultado do caminhar com Deus, em meio à adversidade, às dificuldades, às adversidades, né? As dificuldades que se apresentam, não negando a fé, crendo no livramento, crendo no agir de Deus. O anjo vai dizer: você obedeceu, e o resultado da sua obediência vai alcançar algo extraordinário. O resultado da nossa obediência faz com que as pessoas à nossa volta sejam alcançadas. O nosso bom testemunho, a nossa resposta para as pessoas, principalmente num tempo como esse, num tempo de tribulação, num tempo de dificuldade. Muitos têm abandonado a fé, muitos têm deixado de lado, muitos têm deixado de crer, por causa das dificuldades, por causa das situações que têm se apresentado. Mas Deus prova a nossa fé. Farei os seus descendentes tão numerosos. Abraão tinha seu único filho. E a partir dali, Deus vai fazer com que ele seja pai de multidões. Farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia. Nós já aprendemos a respeito disso. Quando Deus está falando aqui, está falando justamente a respeito de nós, os gentios, aqueles que não eram e agora passaram a ser, aqueles que foram adotados como filhos, herdeiros de Deus e descendência de Abraão. Somos as estrelas do céu. Aleluia. É interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo a respeito disso, fala que nós devemos, né, em meio a uma geração corrupta e perversa, brilhar como estrelas. Mas não o brilho nosso, do nosso conhecimento, não, o brilho de Cristo que há em nós, a obediência de Cristo que deve haver na nossa caminhada, na nossa jornada. Esses homens vão
não vão mudar o seu roteiro, não vão mudar a sua jornada, não vão mudar a sua caminhada devido às circunstâncias. É interessante que quando nós olhamos o texto descrevendo Isaac levando a madeira para o holocausto, é um retrato a respeito daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Mas eu quero falar disso daqui a pouco. Em Atos capítulo 9, para fechar aqui a respeito de Paulo. Atos 9:15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e perante o povo de Israel. Quando Paulo ali chega em Jerusalém, vai acontecer exatamente como o profeta anunciou, porque Deus não mente, né? O texto diz que aquele profeta estava cheio do Espírito Santo, então o próprio Deus estava falando na boca dele. Então, exatamente como ele disse, aconteceu. Ao chegar ali, Paulo foi preso, amarrado, suas mãos e seus pés. E quando nós lemos o texto lá a partir do capítulo 21, 22 do livro de Atos, nós vamos ver que o povo estava enfurecido, os judeus queriam espedaçar a Paulo. E é interessante porque, em dado momento, ele começa a falar em aramaico. Quando ele começa a falar em aramaico, Paulo, ele estava ali preso, os centuriões não sabiam como conter o povo queria espedaçá-lo. É o que a palavra de Deus diz. Ele começa a falar em aramaico, pregando a respeito de Jesus, falando o que acontecera com ele, o encontro que ele teve com Jesus em Damasco, quando ele perdeu a visão e ele começa a descrever tudo que acontecera com ele em aramaico. O povo judeu ficou em silêncio, porque não era qualquer pessoa que sabia falar em aramaico. Todo o conhecimento de Paulo, toda instrução que ele recebera, vai ser útil para o reino. Ninguém mais poderia falar com tanta autoridade ao povo judeu que não fosse Paulo, falando na língua mãe, na língua pátria. Um conhecimento que aqueles homens ali, nossa, ele está falando em aramaico. Olha o propósito de Deus. Quando novamente a situação se torna insuportável, Paulo vai dizer: eu apelo a César, porque Paulo havia adquirido a cidadania romana, ele comprou, isso era possível. Naquela época, ele comprou a cidadania romana. E aí ele disse: eu apelo a César, então ninguém pode tocar a mão em mim, enquanto eu não ver César. E é interessante que em todos esses momentos, Paulo vai ter a oportunidade de dar o seu testemunho. Ele vai estar diante de vários reis, de várias situações, e falar do amor de Deus, até chegar diante de César, cumprindo o propósito, cumprindo a missão, em meio à dificuldade. Nós estamos vivendo exatamente isso, queridos. Em meio à dificuldade, em meio às situações, permanecemos olhando para Jesus. É interessante que esse olhar para Jesus fez justamente eu me lembrar desse texto aqui, que está registrado lá em Mateus 14, 22 a 24. Olha o que vai acontecer aqui. Mateus 14, de 22 a 24. A
palavra de Deus diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido da multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Olha a situação. Em outra tradução, fala a respeito de que Jesus impeliu, como se Jesus obrigou os seus discípulos a subirem naquele barco e irem adiante dele. É interessante nós pensarmos a respeito disso, porque no meio da travessia, o mar se tornou revolto, a tempestade chegou, e aqueles homens começaram a padecer. Não, mas não são os discípulos, não são os homens de Deus, não são aqueles que Deus está ali instruindo, mas há um propósito. Eu falo sempre a respeito disso, né? A didática de Deus, para nós entendermos, compreendermos e crermos principalmente. É interessante que no verso 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Ah, querido, quando penso nisso, a esperança em meio à tribulação, em meio à tempestade, é justamente a mesma de vermos o sobrenatural, Deus agindo, Deus andando sobre as águas. Deus está vindo, creia nisso. Deus está agindo, creia nisso. Toda essa situação tem um propósito. Muitas vezes nós não vamos conseguir compreender. Imagina a cabeça de Abraão quando Deus pede Isaque a ele. Mas isso não alterou a sua caminhada. Isso não alterou a sua jornada. Então aqui, aqueles homens ali sendo fustigados, né, como diz aqui a palavra de Deus, fustigado pelas ondas, pelo vento que soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Olha o que o medo produz em nós. Olha o que a dúvida produz em nós. Aqueles homens passaram a ver fantasmas, e nós também, muitas vezes, em meio à situação, começamos a ver algo que não existe. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Quantas vezes a palavra de Deus vai trazer essa: não tenham medo. Ser forte e corajoso. Essa palavra é para nós hoje, querido. Nós possamos ter coragem. Mandar embora todo medo, crendo no agir de Deus. Os irmãos sabem que meu irmão mais velho está internado, ele está... A última tomografia comprovou que 65% do pulmão dele está comprometido. Mas ele está ali, sendo medicado, cuidado. E muitas vezes os pensamentos vêm. Pensamentos que confrontam a nossa fé, aquilo que nós cremos. Mas imediatamente nós nos apegamos a Deus, ao agir dele.
temos que ter coragem e saber quem é Deus. Isso é o mais importante. Saber que Ele tem sempre o melhor para as nossas vidas. Saber que nele a nossa esperança está alicerçada. Coragem sou eu, não tenham medo. Agora vai acontecer algo aqui que nos ensina muito a respeito de fé, a respeito de andar com Deus. Porque o desejo daqueles homens era que o mar se acalmasse. O desejo daqueles homens é que houvesse o cessar daquelas ondas, daquele vento. Isso seria suficiente para eles, porque aí a vida deles não estaria em risco. Mas Pedro ele vai além. Pedro, em meio a essa situação, em meio à tribulação, ele vê uma oportunidade de caminhar na direção de Jesus, de andar no sobrenatural como Jesus está. Então nós precisamos avaliar se nós estamos apenas com a nossa fé que essa pandemia acabe, que chegue a vacina, que tudo isso faz parte, nós estamos orando por isso, mas precisamos também saber que há uma oportunidade para nos achegarmos mais a Deus, que há uma oportunidade para caminharmos no sobrenatural com Ele. Porque olha o que vai acontecer aqui, disse Pedro: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Alguém aqui já andou sobre as águas? Então a fé de Pedro foi diferente. A ousadia dele foi diferente de todos aqueles que estavam ali no barco. E é exatamente isso que nós precisamos compreender. Nós estamos no mesmo barco, do crente, do católico, do espírita, do ateu, está todo mundo no mesmo barco, porque a pandemia, ela está sobre todos, mas a nossa atitude que precisa ser diferente. Jesus, eu quero andar sobre as águas, eu quero andar ao teu lado, eu quero sair desse barco aqui e viver o sobrenatural com Deus. A resposta de Jesus para ele é: venha, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Querido, nessa manhã, que nós possamos crer nisso. O nosso caminhar, assim como o de Abraão, assim como o de Paulo, assim como o de Pedro, seja independente das circunstâncias, independente da pandemia, independente de vacina, independente de todas as coisas, olhando para Jesus. Quando nós lemos todo o texto, nós vamos ver que em dado momento, quando Pedro já caminhava na direção de Jesus, ele vai tirar os olhos de Jesus. E ao tirar os olhos de Jesus, ele vai afundar. A minha e a sua realidade é a mesma. Se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós vamos afundar. O barco está sendo fustigado pelas ondas. A tempestade não se acalma, né? Quando nós acreditávamos que iriam melhorar, veio, e é interessante até usar essa expressão, né? Veio a segunda onda. Já estão falando em terceira onda, porque o mar está em tempestade. Nós estamos passando uma tempestade. E é isso que nós precisamos entender também. Que o passar pela tempestade exige de nós atitudes diferentes, com relação ao cuidado, com relação à nossa família, porque estamos num momento diferente das nossas vidas.
Aqueles que não têm compreendido isso têm pagado um preço muito alto, muito caro. A fé não nega a realidade, querido. Isso nós ouvíamos muito lá no seminário, eu tenho falado muito aqui. A fé não nega a realidade. Não, mas eu creio em Deus, então eu estou blindado. Não existe isso, querido. A nossa diferença precisa ser o nosso olhar. A nossa diferença precisa ser o nosso caminhar, olhando para Cristo, tomando todos os cuidados, fazendo tudo, e a nossa resposta é a mesma de Abraão: Jeová Jirê, Deus proverá. Aleluia. Deus proverá, querido. Deus proverá. É interessante que eu falei aqui, né, que Pedro começou a afundar, e aí ele pede para Jesus salvá-lo. E esse é o propósito de Deus aqui na face dessa terra. O Deus, o verbo que se fez carne, né? Nos salvar. Jesus vai pegá-lo pela mão. Aleluia. Glória a Deus. Jesus nos pega pela mão, querido, e nos faz caminhar. A vontade dEle, o propósito dEle é ao lado dEle. Que nessa manhã a nossa fé possa estar fortalecida em meio àquilo que muitas vezes nós não compreendemos agora. Abraão vai compreender lá no final aquilo que ele acreditou no coração dele, aconteceu exatamente. Quando ele olha, está ali um animal. E aí eu quero falar um pouco mais a respeito disso, porque esse retrato, como eu comecei a falar, né, de Isaac com a lenha nos ombros, é o retrato de Cristo com a cruz nos ombros, o madeiro. E a atitude de Deus com relação a Isaac é a mesma atitude de Jesus a respeito de cada um de nós. Nós fomos substituídos. O sacrifício era meu, o sacrifício era seu, mas Deus proveu o cordeiro. É interessante que quando João Batista vê Jesus, ele vai dizer: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Assim como Deus agiu ali, no monte, tirando Isaac e colocando um cordeiro, é a atitude que Ele teve para conosco, nos tirando do sacrifício e colocando Jesus, seu único filho. A palavra de Deus diz que Ele não poupou. Deus poupou Isaac, mas não poupou Jesus. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Porque o sacrifício foi por mim e por você. E Jesus, Ele vai ser obediente até a morte. Mas a morte foi o começo de tudo. Ali nós fomos resgatados. Ali foi pago o preço em nosso favor. A dívida que era contra nós foi aniquilada em Cristo Jesus. Então o andar em fé vai fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida, que o milagre chegue e que principalmente a salvação chegue até nós. Você que está nos assistindo nessa manhã, saiba que o sacrifício de Jesus foi em seu favor. Hoje nós vamos celebrar a ceia, porque Jesus ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Nós vamos tomar a ceia porque nós cremos
que chegará o dia onde nós estaremos novamente com Ele para celebrarmos. Então o convite que eu quero fazer para você nessa manhã é que você tome uma decisão com relação a Cristo. Aceite Ele, aceite o sacrifício. A fé, deixa a fé invadir seu coração, a sua mente, porque principalmente quando nós nos convertemos, nós não compreendemos tudo. Fique em paz, mas tome uma decisão, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E aí as coisas vão sendo acrescentadas, esse conhecimento, essa palavra, ela vai se assentando no nosso coração. Nós vamos colocar de pé agora. Nós vamos cantar uma canção. Eu quero que, enquanto cantamos essa canção, nós possamos refletir a respeito de tudo que Deus tem falado aos nossos corações. O convite de Deus para nós é justamente para andarmos no sobrenatural, olhando para Jesus, não olhando para as circunstâncias. Pedro, quando ele olha que as ondas eram altas, que o vento era forte, ele começa a afundar, porque ele tirou os olhos de Jesus e colocou nas circunstâncias. Quando nós olhamos para o número de mortos, quando nós olhamos para o número de infectados, isso tenta roubar a nossa fé. Mas olhe para Jesus, querido. Olhe para Jesus. Em nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão.
ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Eu convido você nessa manhã a orarmos juntos a oração de entrega, onde nós confessamos Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, como Salvador, através da cruz, onde Ele se entregou no meu e no seu lugar. Nós reconhecemos que aquele sacrifício foi por mim, foi por você. Então nós fazemos isso, confessando com os nossos lábios e crendo com o nosso coração, porque todo aquele que confessar o Senhor Jesus Cristo será salvo. O desejo de Deus é que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Então vamos orar junto. Querido Deus, nessa manhã eu recebi a Tua palavra, e ela é a verdade que liberta, que transforma, que muda a realidade. Eu reconheço que sou pecador, mas o sangue de Jesus, vertido ali na cruz, me lava e me purifica de todo pecado. Eu reconheço o Senhor Jesus como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Você que nessa manhã tomou essa decisão, entre em contato conosco através do estambio da igreja, através do chat, esses termos novos, né? Então, nós queremos conhecê-lo, nós queremos ajudá-lo nessa caminhada, em nome de Jesus. Eu quero orar agora, encerrando essa transmissão, lembrando daqueles que estão enlutados, lembrando daqueles que estão nos leitos de hospital. Nós unimos a nossa fé agora. Você que está em casa, você que está aqui, talvez venha alguém na sua mente, alguma pessoa, ore por ela agora, libere uma palavra de cura, uma palavra de vida, uma palavra de refrigério, uma palavra de renovo. Ontem o irmão Vanderberg me ligou, eu perdi um amigo, está sendo sepultado daqui a pouco. Então são dias difíceis, queridos, dias difíceis, mas olhando para Jesus, nós vamos vencer, aleluia. Nós vamos andar no sobrenatural, nós vamos andar sobre as águas, aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, unindo a nossa fé com tantos irmãos, com tantas igrejas, com o povo de Deus na face da terra, que clama, que geme, que intercede por cura. Que o Senhor, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, visite agora cada leito de hospital, cada família enlutada. Que o Senhor leve a cura, que o Senhor leve o refrigério, o renovo do Senhor, a esperança em Cristo Jesus, Pai. Nós liberamos uma palavra de cura, Pai, a cada leito de hospital aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil, no mundo, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor, ó Pai, esteja agindo, que o Senhor esteja curando, que esse vírus seja eliminado da face da terra, em nome de Jesus. Oh Deus, cremos no Teu agir, cremos no Teu propósito em tudo isso, e andamos, caminhamos alinhados em fé, em esperança, em Cristo Jesus, olhando para Jesus. Nos abençoe agora, Pai. Abençoe cada lar que está conectado conosco, Pai. Que os anjos do Senhor estejam acampados, Pai, livrando de todo mal,
Guarda o nosso entrar e o nosso sair, ó Pai. Guarda-nos no trabalho, onde estivermos, Pai, que o Senhor esteja cuidando de nós. Essa é a nossa fé, é nisso que nós cremos, Pai. No nome de Jesus, nos abençoe, nos dê um dia de paz na Tua presença, Pai. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.